Oi, gente! Hoje eu vou estar aqui para explicar sobre a aula de mitologia, o mito e a filosofia. Bom, a palavra mito vem do grego mitos e é uma narrativa tradicional cujo objetivo é explicar a origem e a existência das coisas. Quando a gente fala desse objetivo do mito, né, a gente se familiariza. Por quê? Porque também é um dos objetivos da filosofia, né? A filosofia, a partir dos questionamentos, ela desenvolve resposta para a origem e existência das coisas, o porquê das coisas, o que são as coisas. Então, talvez o mito e a filosofia estejam mais relacionados do que a gente espera. Os mitos, eles foram usados por muitos anos para explicar tudo que existe no universo, desde os sentimentos humanos até fenômenos naturais, ou até mesmo a nossa origem, né? A origem dos seres humanos. Então o mito é considerado, né, considerado uma história sagrada, ainda até hoje. E ele era narrado antigamente pelo Rapsoto, que é uma pessoa escolhida pelos deuses para transmitir oralmente as narrativas. Quando a gente fala disso, também é familiar pra gente, porque a gente pode puxar lá quando Sócrates foi consultar um oráculo e a gente lembra que a Sibila era quem transmitia as informações, né? Bom, mas o mito e a filosofia, então, o que eles têm em comum, né, na realidade? Ambos buscam explicar a existência das coisas, como eu já tinha comentado. Mas há um ponto de partida nas explicações dos dois que separam o que é um mito e o que é a filosofia. Principalmente pelo fato de que a mitologia é inquestionável e a filosofia, tudo é questionável para a filosofia, tudo cabe um questionamento, uma dúvida, um outro ponto de vista. Então, os mitos, eles podem ir mais pelo lado emotivo, imaginário, quanto a filosofia, ela é mais lógica, né? Ela age de maneira mais racional. Então, o que é a mitologia? Então, né? Bom, a mitologia consiste num sistema de crenças que produz uma série de narrativas que buscam explicar aspectos fundamentais no mundo. Ela pode se referir a partir do imaginário coletivo dessas pessoas, o que compõe a cultura desses povos, né? A mitologia ela é usada como uma tradição oral. Essas histórias elas são contadas de geração a geração e os relatos vão constituindo uma história das coisas, né? Que não tem como ser passível de refutação ou de algum questionamento ou algum outro lado. Os mitos, eles vêm a partir de analogias e metáforas, como a gente conseguiu ver no mito da caverna, que ele queria explicar o processo de desconstrução das pessoas e o sair da sua bolha de conforto, e ele usou uma metáfora em que haviam prisioneiros presos numa caverna, né? Referente à aula passada, vocês podem voltar para ver com outro olhar. Mas, então a gente não pode dizer que os mitos são pura fantasia, né? Porque eles não são. Eles são uma intuição compreensiva da realidade, porque eles simbolizam características que para essas culturas são predominantes, elas fazem mais sentidos, né? E então a gente não pode desmerecer as mitologias nem agir como se elas não fossem reais, porque para aquela população, para aquela realidade, aquilo parte do emocional das pessoas, então isso faz algum sentido para elas, isso faz uma coisa é compreensível para aquelas pessoas, né? Então é muito interessante. Bom, e qual a relação, né, que a mitologia pode ter com o mundo, né? Aqui eu coloquei que para civilizações possuidoras de uma consciência mítica, não há uma separação ou distinção do que é natural e o que é sobrenatural. Que foi aquilo que eu expliquei, que não é passível de refutação.
Nós que não participamos daquela cultura, que não entendemos daquela mitologia, não cabe a nós questionar os costumes ou questionar aquelas relações que eles criam e todas as noções que se entrelaçam, né? Porque é uma construção. Essas entidades ou divindades, ou até animais, plantas, seres humanos que existem dentro da mitologia, eles são muito relevantes para determinado povo. Então, essas histórias, elas explicam o mundo do jeito que ele se apresenta para aquela população. Bom, no material que eu coloquei para vocês, aí eu colocava um mito que vem na mitologia brasileira, que é sobre a origem da noite, então vale muito a pena vocês lerem, que ficou muito legal. Depois a gente fala sobre a função dos mitos, né? Os mitos têm alguma utilidade, porque a gente olha e pensa, né? Que às vezes não faz sentido pra gente, mas faz sentido para aquelas outras populações. Então, os mitos têm utilidade? Sim, a resposta é sempre sim. Porque a mitologia, além de ser muito importante para a cultura, ela também é importante para a história das coisas, né? Para a cultura, como eu já expliquei, que é a forma que as pessoas veem o mundo e a forma que aquilo vai definir os seus costumes ou tradições. Por exemplo, cada cultura vai lidar com o nascimento e a morte, o início e o fim do ciclo de uma forma distinta. Então, vai variar muito a maneira que eles vão celebrar ou ficarem ou sofrerem o seu luto, né? Então, as cerimônias, os rituais são diferentes em cada cultura. E quanto à importância dela para a história das coisas, nós temos o exemplo da origem da agricultura, que segundo um mito dos povos indígenas Tupi, a mandioca nasce no túmulo de uma criança chamada Mandi. Então, é importante para a história e todo o contexto histórico que os mitos carregam, né? Então, também vale ressaltar que isso, quando a gente fala da mitologia e da cultura, não tem como a gente falar que existem culturas melhores ou piores do que as outras. Todas as culturas são muito importantes e válidas, todas as mitologias são importantes e válidas. Por isso que a frase, eu tenho mais cultura ou você tem mais cultura, ela não tem muito sentido lógico. Porque deter aquele conhecimento daquela cultura, daquele assunto específico, não vai fazer alguém superior ou inferior, porque existem diversos tipos de informações, diversos tipos de mitologias e de culturas e de crenças e até mesmo de inteligências. Eu até sugeri no texto que vocês pesquisassem sobre os tipos de inteligência que existem e descobrissem qual é o seu. Porque a gente tem aquela inteligência padrão, que é a pessoa, ou a pessoa que escreve muito bem, ou a pessoa que é muito boa com números, e a vida não se baseia somente nisso. Tem aquelas pessoas que são intuitivas e são muito boas para os dons artísticos ou trabalhos manuais, ou enfim, tem vários tipos de inteligência. Então é interessante que vocês pesquisem sobre o de vocês também, porque é importante nesse momento de vestibular que a gente tá, porque às vezes a gente olha e pensa que não somos, sabe, não conseguimos concluir nada ou não somos bons em nada e na verdade todos nós somos bons e todo mundo faz sentido em alguma coisa, sabe? Então é muito importante que você não menospreze nenhum tipo de inteligência, porque existem vários e todos eles são muito importantes e compõem toda a história do mundo. Se vocês até puxarem para a política de Platão das aulas anteriores, ele dividia as pessoas em grupos, né, em almas. E aí cada pessoa estava composta em um patamar da sociedade. Então é muito legal que vocês pesquisem sobre isso também, retomem aquela aula que foi bem interessante. Bom, enfim. O que podemos concluir então, né? A gente pode concluir que os mitos não se reduzem a simples lendas, né? Porque, como eu falei, eles fazem parte da vida humana desde o início, então eles ainda persistem no nosso cotidiano. Eles são experiências do existir humano, sabe? Mas a gente pode pensar também que os mitos hoje, eles não têm a mesma força e a mesma crença que antigamente, porque hoje nós praticamos muito o exercício da crítica racional. Nós olhamos aquilo
nós podemos analisar criticamente se aquilo cabe a gente ou se aquilo é desrespeitoso. Porque hoje, com isso, a gente pode rejeitar esses mitos quando eles nos desumanizam ou quando eles nos desrespeitam. Então, isso também é importante. Desmistificar também é muito importante, principalmente na sociedade atual, que existem mitos quanto ao gênero, quanto à raça, quanto à orientação sexual, quanto a comportamentos e ideais. Então é muito importante que a gente desmistifique essas coisas. Bom, e aí eu coloquei para vocês alguns filmes ou séries mitológicas que talvez vocês conheçam, que também é muito legal, porque os mitos eles estão muito presentes no nosso dia a dia e também principalmente toda essa cultura popular que a gente vive, tudo que a gente assiste, tem muita coisa que é mitológica, às vezes a gente nem se dá conta. Como Harry Potter, Os Cavaleiros do Zodíaco, Hércules e a nossa lenda da Yara, que é um mito brasileiro, que também é muito legal a gente se atentar às mitologias brasileiras, né? Que a gente não tem esse contato tão direto. A gente aprende um pouco sobre folclore e depois nunca mais retoma essas mitologias brasileiras, que também são muito interessantes. Bom, essas foram as referências, né? Os textos que eu usei para montar essa aula para vocês, então vocês podem acessar a qualquer momento. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenha ficado tudo claro. Se não tiver ficado claro, vocês podem ir ao formulário e deixar as dúvidas de vocês, que depois eu vou fazer um outro vídeo sobre esse mesmo assunto. E é isso. Bons estudos e obrigada pela atenção de novo.